And I would give anything I own. Would give up my life, my heart, my home. Olá! Hoje você curte uma aula de inglês completa com esse super sucesso da banda Brad, Everything I Own. Se você curte inglês, música, Everything I Own, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class on your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Se você ainda não me conhece, eu sou a Teacher Milena, professora de inglês, professora de música, musicista profissional e mestra em Ciências da Educação, com especialização em tecnologia educativa. E há mais de 9 anos trago as melhores aulas de inglês com música para você. Bom, para essa aula de hoje a gente tem uma música muito gostosa, uma balada que já está na minha lista há tempos e é uma canção que fez muito sucesso na década de 70. Foi composta pelo vocalista da banda Brad, David Gates, e ao contrário do que muita gente pensa, ela não é uma balada romântica, uma balada de amor romântico. É uma canção que o David Gates escreveu em homenagem ao pai dele, com quem ele tinha uma relação muito especial e que faleceu antes da banda Brad alcançar o sucesso. Então não viu seu filho fazendo sucesso. Essa música já teve diversas regravações, inclusive algumas versões acabaram mudando a letra para fazer com que ela de fato se tornasse uma canção de amor romântico, ok? Mas muitas outras mantiveram a letra original, como por exemplo a gravação do Rod Stewart, que também fez muito sucesso e é essa letra original que a gente vai ver na aula de hoje. E eu já te adianto que essa aula tá assim caprichadíssima. Eu aposto com você que você vai aprender alguma coisa nova, porque tem muitas expressões bacanas. A gente vai partir da letra da música e fazer aquela ampliação que você sabe que eu gosto para expressões do dia a dia. Então, olha, já deixa seu like aí, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Já são mais de 270 aulas, então se você é novo ou nova por aqui, depois dessa aula, dá uma olhadinha lá nas playlists. Já são 13 temporadas completas de série Aprenda Inglês com Música, PDF gratuito para você baixar lá na biblioteca, enfim, muita coisa boa. O que me faz lembrar de quê? De te falar para se inscrever nesse canal, porque afinal é claro que você não vai querer perder nada. A gente começa essa aula pela parte 1, vendo letra e tradução da música, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com o passo a passo da pronúncia. Are you ready? Let's go! E olha, já no comecinho aqui da letra da música, a gente vai ter uma frase que não vai ser traduzida literalmente. Então, olha só. You sheltered me from harm. You sheltered me from harm. Bom, shelter geralmente é abrigo ou o verbo abrigar. E harm geralmente é traduzido como dano. No entanto, não fica uma frase muito boa. Em português, você me abrigou do dano. Certo? Qual é a ideia aqui? Você me protegeu do mal ou dos perigos, ok? Então, já fica essa dica aí para você que, em geral, a gente tenta traduzir o mais literalmente possível, desde que aquilo não soe muito estranho na língua-alvo, na língua para a qual a gente está traduzindo, tá? Quando soa muito estranho, a gente vai buscar o sentido daquelas palavras e buscar palavras que soem melhor, dando aquele mesmo sentido. E isso vai acontecer mais algumas vezes aqui na música, então já fica o aviso. Seguindo, kept me warm, kept me warm. Me manteve aquecido, me manteve aquecido. You gave my life to me. Você me deu a minha vida. Set me free, set me free. Me libertou, me libertou. The finest years I ever knew. Os melhores anos que já vivi. E aqui a gente tem, então, olha só, esse fine como uma coisa muito fina, muito
muito de excelência, né? Além daquele fine, thank you, né? Vou bem, obrigada. A gente tem o fine como um adjetivo de algo que é excelente. Por exemplo, um museu de belas artes é um museu de fine arts, Museum of Fine Arts, tá? Um vinho, que é um vinho excelente, um vinho muito bom, is a fine wine, ok? Então aqui the finest years seria aqueles anos de excelência mesmo, tá? The finest years I ever knew, os melhores anos que eu já vivi. E aqui também a gente poderia traduzir como os melhores anos que eu já conheci, mas não soa tão bem, né? Os melhores anos que eu já conheci. A ideia aqui é anos que eu tive contato, mas porque eu estava lá, logo anos que eu vivi. Were all the years I had with you. Foram todos os anos que tive com você. E aí a gente chega no refrão. And I would give anything I own. E eu daria tudo o que tenho. Olha só, interessante para você relembrar ou aprender esse verbo to own, que significa ter, possuir. Também poderia ser eu daria tudo o que possuo. Alright? Would give up my life, my heart, my home. Daria minha vida, o meu coração, a minha casa. Aqui nessa frase, would give up geralmente é desistir ou então abrir mão. Então também poderia ser abriria mão da minha vida, do meu coração, da minha casa. Tá? Essa ideia é que ele está abrindo, que ele abriria mão de tudo, ele trocaria tudo. A gente já vai saber pelo quê, né? Ele ainda repete, I would give everything I own, eu daria tudo que tenho, just to have you back again, só para ter você de volta. Alright? Então, podemos usar aqui eu daria ou eu abriria a mão da minha vida, do meu coração, da minha casa, tá bem? E esse refrão vai ser cantado 3 vezes na música. Na terceira e última vez, no encerramento da música, vamos ter uma frase extra, que é just to touch you once again. Só para tocar em você ou só para te tocar mais uma vez. Seguindo, you taught me how to love. Você me ensinou a amar ou você me ensinou como amar. What it's of. Do que ele é, do que ele é. Ou seja, do que é feito o amor. You never said too much. Você nunca falou muito, ou seja, nunca foi muito falante. But still, you showed the way. Mas ainda assim, você mostrou o caminho. And I knew from watching you. E eu aprendi só de observar você. Mais uma vez, não traduzimos literalmente aqui, e eu soube de assistir você, porque não dá essa ideia, que é a ideia que o compositor quis passar, né? Quer dizer, o pai não falava muito, mas ele dava o exemplo. Então, o filho aprendeu só de observá-lo. Nobody else could ever know. Ninguém mais poderia conhecer. The part of me that can't let go. A parte de mim que não consegue desapegar ou que não consegue deixar ir. Aí repete o refrão, and I would give anything I own. Depois nós temos uma ponte aqui que diz o seguinte. Is there someone you know? Tem alguém que você conhece? You're loving them so. Aqui ficou até curioso esse present continuous, né? You're loving them so. Mas a ideia é que você ama tanto, but taking them all for granted. Mas acaba não dando devido valor, né? Ou não está dando devido valor. You may lose them one day. Você pode perder esse alguém ou essa pessoa um dia. Someone takes them away. Alguém pode tirá-la de você. And they don't hear the words you long to say. E aí essa pessoa não vai ouvir as palavras que você tanto queria dizer. When you long to say, long é um desejo muito forte de fazer alguma coisa. Então aqui no caso ele tem um desejo muito grande de dizer várias coisas para o pai dele, mas o pai dele já não está lá para ouvir. Ok? E aí volta no refrão então mais uma vez com aquele versinho extra no final para fechar a música.
Muito bonita essa letra, não é? Inclusive, eu vou te dar uma sugestão. Aproveita para compartilhar essa aula com aquela pessoa por quem você tem um carinho especial. Pode até ser um amor romântico, mas não necessariamente. Pessoas que acaba que no dia a dia a gente não encontra muito tempo para ver, para dizer que ama, né? Mas como a própria música disse, tem aquela pessoa que você está taking for granted, né? Vai lá e diz o que você quer dizer. Então, encaminhar essa aula também, além de falar, tá? Não é para você deixar de falar, não. Fala também. Mas encaminhar essa aula é um gesto de carinho, é um gesto, uma demonstração de que você se importa com aquela pessoa, de que você lembrou daquela pessoa ao estudar essa música. E eu tenho certeza que essa pessoa vai gostar muito de descobrir a letra dessa música, a tradução e aprender a cantar essa música tão bacana. E já já a gente vai seguir para a parte 2 com as estruturas do inglês, lembrando que a gente vai ver um monte de coisas aqui na tela, uma série de anotações que estão todas disponíveis para você num PDF gratuito que você baixa lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música, ok? Principalmente quem está ouvindo no podcast, não está vendo aqui as anotações na tela, depois não esquece de passar lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música para fazer o download do seu PDF, alright? Então vamos lá. E a gente começa essa parte 2 com uma frase que vai ampliar o seu repertório de inglês, com certeza. Ela até se repete aqui. Set me free, me libertou, me libertou. Essa frase é uma daquelas frases que talvez você nem conhecesse essa expressão, to set someone free, mas você conseguiu ou conseguiria identificar o significado, principalmente por conta da palavra free, certo? Esse verbo to set é um verbo que tem diversas traduções diferentes. Uma das mais comuns e que a gente vê com muita frequência no dia a dia é configurar ou ajustar alguma coisa. E aí, se você lembrar, por exemplo, provavelmente o controle remoto da sua TV, ou o seu computador, ou o seu celular, tem lá uma função que se chama settings, que são as configurações ou os ajustes, onde você escolhe, por exemplo, volume, brilho, contraste. Agora, algo muito interessante sobre esse verbo to set é que ele está presente em diversas collocations, que a gente pode pensar como expressões. São palavras que frequentemente vêm juntas, tá? E têm um significado que nem sempre é tão óbvio assim. Eu vou falar algumas expressões aqui com o verbo set para você pensar e me dizer o que é que você acha que significa, tá bem? Set the table. Set the table. 2, 3. Pôr a mesa. Pôr a mesa. Os pratos, talheres, sabe quando você vai pôr a mesa para comer? Pois é, this is to set the table. Muito do dia a dia, né? Outra, to set an alarm. Set an alarm. Programar ou botar, como a gente fala, né, um alarme. No seu telefone, por exemplo, quando você vai colocar ali um alarme para 5 minutos, 3 minutos para cozinhar uma massa, por exemplo, né? Também pode ser to set the alarm, tá? Pode ser an alarm or the alarm, conforme você queira, né? Um alarme ou alarme, ok? One more. To set an example. To set an example. Dar um exemplo. Ok? Inclusive, podemos ter aí to set a good example or to set a bad example. Dar um bom exemplo, dar um mau exemplo. The last one. Esse é para quem é mais dramático. To set foot. To set foot. Pôr os pés. Repara que a expressão não vem no plural, né? Senão seria set feet, mas em geral ela vem no singular mesmo, set foot. E em português a gente costuma dizer no plural, pôr os pés. E eu disse que ela é para quem é mais dramático, porque em geral essa expressão vem naquela frase de nunca mais eu ponho os pés em tal lugar, por exemplo. Ok? Então é muito bacana você reparar como, embora o verbo sozinho ali, set, seja frequentemente traduzido como programar, ajustar, configurar, regular, quando ele se junta com outras palavras, formando ali uma expressão, esse sentido pode mudar. Ok? So get ready to speak some English, baby! And speak out loud. Fale em voz alta, alright? Como é que você diria? How would you say? Você pode pôr a mesa, por favor? Speak out loud. I want to hear you. Can you set the table, please?
Can you set the table, please? Temos variações, poderia ser could you set the table, please? O please poderia vir antes. Could you please set the table? Can you please set the table? All possible options. All right. Eu vou deixar do alarme para o final, porque vamos ter uma surpresa aqui. Você deveria dar um bom exemplo para seus filhos. Você deveria dar um bom exemplo para seus filhos. How would you say that in English? Speak out loud. You should set a good example for your kids. You should set a good example for your kids. O dramático agora. Eu nunca mais ponho os pés lá de novo. Eu nunca mais ponho os pés lá de novo. How would you say that in English? I will never set foot there again. Ok? I will or I'll. Você pode contrair aí, né? I'll never set foot there again. Agora vamos lá para do alarme. Então, eu coloquei o alarme para as 7 horas. Imagina, para as 7 horas da manhã. Eu coloquei o alarme para as 7 horas. I set the alarm for 7 a.m. I set the alarm for 7 a.m. Mas ele não disparou. How do you think you can say that in English? But it didn't go off. Aí você me pergunta, really? E eu te respondo, really. Quando um alarme dispara, it goes off. E faz uma confusão na nossa cabeça, porque a gente sempre pensa o quê, né? On é ligar ou ligado, off, né? Desligado. Então, se o alarme goes off, não dá a ideia de que ele desligou? Pois é, aqui, esse é um conteúdo extra que eu trouxe para você, mas porque a gente fala muito de alarme no dia a dia, né? É algo que está presente aí nas nossas vidas e eu achei bem bacana trazer para você essa expressão. Geralmente coisas que têm assim um rompante, como disparar, né? Pode ser algo que acumula pressão e aquilo de repente estoura, né? Ou o alarme ele tá ali todo silencioso, de repente, né? Então, um alarme quando dispara, it goes off. E se ele não dispara, it doesn't go off. E se ele não disparou no passado, it didn't go off. So, the full sentence, eu coloquei o alarme para as 7 horas, mas ele não disparou. I set the alarm for 7 a.m., but it didn't go off. I set the alarm for 7 a.m., but it didn't go off. E essa é a hora que, se você ainda não deixou seu like, é a hora de você deixar seu like. Por quê? Fala sério, você imaginaria, quando começou essa aula, que você iria aprender um monte de expressões com set e ainda por cima que disparar, no caso de um alarme, por exemplo, é to go off? Eu tenho certeza que você nem imaginava, que nem passava pela sua cabeça. E agora você já sabe mais do que quando começou essa aula. Então, com certeza, já vale seu like. Aliás, vale seu Pix também, hello@teachermilena.com. R$1, R$2, R$1.000. You know, whatever. Quanto você quiser e puder contribuir e colaborar, sua colaboração é sempre muito bem-vinda. Seguindo para mais um conteúdo incrível a partir dessa aula, olhe para este slide. Quem está ouvindo no podcast, momentos de suspense. Mas o que é que a gente tem aqui? Um monte de versos da música, todos eles com algum verbo no passado, que estão pintadinhos de laranja para chamar a sua atenção, ok? E aí, não sei se você reparou, mas a gente não tem sequer um único present perfect nessa música. How is that possible? Ocorre que nessa música a gente tem um contexto que realmente é um daqueles em que o present perfect não entra. A pessoa para quem o cantor está cantando, que é o pai dele, já faleceu. Então, todos os verbos que se relacionem ao pai, ao que ele fez, a como ele o tratou, ao relacionamento deles, não podem estar no present perfect. Por quê? Porque o present perfect é um tempo verbal que se estende até o dia de hoje.
Então, se esse pai estivesse vivo, se essa relação ainda existisse, esses verbos poderiam estar no present perfect, tá? Poderiam, não obrigatoriamente estariam, mas poderiam. No entanto, sempre que se fala de uma pessoa já falecida, todos os verbos relacionados àquela pessoa vão vir no passado simples, ok? Porque aquele tempo já finalizou. Pode ser desde que a pessoa nasceu, por exemplo, até o momento em que ela morreu, mas não se estende até hoje. Finalizou esse período de tempo quando essa pessoa faleceu, ok? Você pode inclusive ver exemplos disso quando você lê biografias de pessoas falecidas. Dá uma olhadinha na Wikipedia, pode abrir a Wikipedia em inglês, coloca qualquer pessoa falecida ali, você vai ver que todos os verbos vão estar no passado simples. Alright? Dito isso, claro que aqui eu estou fazendo essa diferenciação para quem já conhece o Present Perfect, já está acostumado a ver aí Present Perfect em várias músicas, porque aparece muito, realmente. E aqui, talvez tenha percebido, talvez não tivesse percebido ainda, que a gente não tem nenhum Present Perfect nessa música. Para você que talvez ainda nem tenha visto Present Perfect, don't worry about it, ok? Mas vamos aproveitar para fazer outra prática aqui, que é pegar todos esses verbos aqui no passado e lembrar quem são eles na forma neutra ou no infinitivo. Então vamos lá. Sheltered é o passado de quem? Shelter, abrigar, proteger. Kept, que você já está vendo aqui, né? Me manteve. Então, kept, manteve, é o passado de manter. Keep, keep. E aí você já está lembrando também, muito provavelmente, que sheltered, por terminar com ed, já nos indica que é um verbo regular. Kept é um verbo irregular. Perceba como ele é bem diferente do verbo na forma neutra ou no infinitivo keep. Gave, olha, você me deu, you gave. Então, passado do verbo dar, que é give. Set, aqui no caso, olha só, set me free, me libertou. Essa tradução não é só do verbo set, mas da expressão como um todo. Set é o passado de que verbo? Set! Esse é um irregular daqueles muito especiais que todas as três formas são iguais. A forma neutra ou infinitivo, o passado e o particípio set, set, set. No difference. The finest years I ever knew. Então, knew é o passado de know, saber, conhecer. Aqui nessa frase com uma tradução adaptada, como eu já expliquei lá na parte 1. Were all the years I had with you, que tive com você. Então, passado do verbo ter, in English, verbo ter, have. You taught me how to love. A gente vai ver mais sobre isso na parte 3, mas já faça essa anotação mental que essa palavra que se escreve T-A-U-G-H-T é pronunciada taught. Taught. Então, you taught me, você me ensinou. Então, taught é o passado de quem? Teach. E, pasme, não existe teached. Eu sei que muita gente associa o verbo teach a um verbo regular, né? E pensa que é só botar o ed, porque ele tem essa cara de verbo regular, né? Teached soa tão natural, mas it doesn't exist. O passado de teach é taught. Alright? You never said too much. Você nunca falou muito. Falar, dizer, to say. Ok. Mas ainda assim, mostrou o caminho. But still you showed the way. Cuidado aqui para não falar showed, né? A gente não pronuncia esse é. Showed the way. Showed, passado de show. Né? Só tirar o ed, mais um verbo regular aqui. Vou deixar uma dica aqui, se você gostaria de ter uma lista para referência, não é para você ficar decorando tudo, mas para referência dos verbos irregulares, eu tenho essa lista lá no canal do Telegram, também gratuitamente. O link vai estar na descrição dessa aula, é só você entrar lá no canal e fazer o download do PDF com a listinha de verbos irregulares. Bom, então aqui a gente viu uma porção de verbos em inglês, verbos regulares, verbos irregulares, fazendo o caminho contrário ao que normalmente a gente faz para praticar, né? Então aqui já voltando com eles do passado para a forma neutra.
É claro que aqui a gente não tem tempo, né? Nessa aula de inglês com música, com tanta coisa para ver, de ver em detalhes a diferença entre verbos regulares e irregulares, ou todas as diferenças, que são muitas, entre o passado simples e o present perfect, que a gente falou dele por aqui. Mas se você busca um curso passo a passo, onde tudo isso é explicado, praticado, experimentado através da fala, inclusive, que com certeza vai fazer toda a diferença para você, dá uma olhadinha no intensivo de inglês da Teacher Milena, meu curso de inglês passo a passo, com 30 dias de garantia incondicional. Tem aula gravada para você assistir 24 horas por dia, tem aula ao vivo para a gente praticar juntos, tem dever de casa que você grava vídeo e manda para mim e recebe feedback personalizado. Tem muito foco na fala. Assim, a fonética é tão passo a passo que não tem como você não entender. Sabe aquele fonema que você nunca conseguiu fazer? Pois eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Até porque, além de professora de inglês, eu sou cantora também. E eu canto em português e em inglês, além de francês, espanhol, italiano. Então, a maneira de fonar é completamente diferente. Eu estudei canto por muitos anos. Eu estudei com 2 professores, inclusive, que são preparadores vocais de cantores da Broadway. E isso tudo me trouxe um repertório muito prático e diferenciado na maneira de ensinar fonemas, que não é decorando aqueles charts, né, aqueles formulários, não é de uma maneira chata, é de uma maneira musical e de uma maneira que você basicamente percebe e imita. E a imitação sempre foi, na música, por exemplo, uma excelente ferramenta de aprendizagem. Isso também acontece com a aprendizagem de idiomas. E olha, eu tenho alunos de 10 anos de idade, tenho alunos de 80 anos de idade. É muito bacana ver que em todas as diferentes faixas etárias de alunos que eu tenho no curso, todo mundo tem um feedback muito positivo da abordagem, da maneira como os assuntos são tratados, da maneira como o conteúdo é praticado, como é muito leve, muito gostoso e principalmente dá resultado. Então, se você quiser conhecer com risco zero, 30 dias de garantia incondicional, dá uma olhadinha lá no site www.intensivo.teachermilena.com e vai ser um grande prazer para mim te ajudar a finalmente se comunicar com confiança em inglês. And now let's move on to part 3. Sim, vamos seguir agora para a parte 3 com o passo a passo da pronúncia para deixar você cantando Everything I Own bem bonito. E a gente já começa com um pequeno desafio, que é o seguinte: essas frases iniciais, as 2 primeiras frases, elas vão soar na música um bocado diferentes de como você leria essa frase, por exemplo, essas frases em voz alta. Se eu fosse ler essas frases assim com muita articulação, se eu fosse uma repórter de TV que estivesse lendo uma notícia, eu diria: You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. Agora olha só como essas frases soam nessa música. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. Muitos fonemas foram omitidos, não é? Todos fonemas que podem ser omitidos, tá bem? Então, não impliquem com o inglês, é um pouco como acontece também no português, quando a gente liga muito os sons e acaba omitindo um monte de fonemas. E que fonemas são esses, então, que a gente não está pronunciando aqui? Bom, eu vou começar pelo aquele que não é mesmo para ser pronunciado, que é o último E da palavra sheltered. Como a gente viu, sheltered é o passado de shelter. A gente coloca ED para fazer o passado, mas o E não é pronunciado, tá bem? E esse D, ele até pode ser marcadinho sheltered, mas aqui na música, o que é que vem logo depois dele? Me, ou seja, quando eu estou terminando de falar sheltered, eu já estou fechando os lábios para a letra M. Portanto, você acaba não ouvindo a letra D, tá? You sheltered me from harm. Harm, e aí chegamos então nesse harm que não soa harm, tá? São 2 pronúncias possíveis. Como nós já vimos aqui muitas vezes na série, tradicionalmente, se a gente for pensar em termos de sotaques típicos, quem não enrola a língua, quem não diz harm e sim harm, são os britânicos, certo? Harm seria um sotaque mais americano, harm seria um sotaque mais britânico. Bread é uma banda da Califórnia, portanto, são americanos.
Mas a gente vê também que muitos cantores não britânicos, sejam eles americanos ou de outros locais, muitas vezes não enrolam o R por motivos vários, tá? Por exemplo, para sustentar melhor a nota. Por exemplo, para não ter uma alteração da sonoridade, né? Porque quando eu digo harm, esse R, percebe que muda meu som. Então, se eu tô cantando harm, eu mudei o som. Se eu falo harm, eu tenho muito mais controle de um som estável. Eu consigo um som muito mais estável do que harm, né? Ele traz uns aliens aí, né? Junto, harm, muitos harmônicos que entram quando você enrola a língua. Então, essa escolha do R enrolado ou não pode ser uma questão de sotaque local, mas pode ser também uma escolha estética, principalmente no canto, tá bem? E aí, na linha de baixo, kept me. Aqui acontece a mesma coisa que na linha de cima, quando a gente juntou sheltered me. Porque eu poderia marcar aquele D, sheltered, mas como eu já estou indo para me, né, para lábios fechados, esse D acaba sumindo. Então, a mesma coisa acontece aqui, porque olha, kept. Antes do T, eu tenho um P. Estou com lábios fechados. Depois do T, eu tenho um M, também lábios fechados. Então, eu não vou abrir o lábio só para fazer um T. Kept me, kept me. Olha como quebra toda a fluidez, né? Então, kept me warm. Eu seguro um pouquinho esse lábio, sabe? Esse encontro labial por um pouquinho mais de tempo. Kept me warm, kept me warm. E warm, ele não enrolou o R assim como em harm. Então, vamos ter you sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me. Aí aqui chegou a parte fácil. Set me free, set me free. De novo, não se preocupa em fazer esse T aparecer. Não precisa ser set me free. Set me, tá? Quando eu encosto a língua no céu da boca para fazer o T, eu já tô juntando os lábios para fazer o me. Então, set me free, set me free. The finest years I ever knew. Aqui repara que finest termina em T. Como eu vou juntar em years, eu já tenho finest year. Finest years, tá? Finest years I ever knew were all the years I had with you. Aqui, sem mistério. The finest years I ever knew were all the years I had with you. Let's practice. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew were all the years I had with you, and I would give it. Vamos chegar lá no refrão. Então, aqui no refrão, and I would give. Esse and é só um and I, tá? And I would give anything I own. Would give up my life. Aqui também, nessa segunda linha, esse would é um would give. Would. É muito rapidinho, tá? Would give up my life, my heart, my home. Aqui também a gente repara que ele não faz heart com a língua enrolada, tá? Sempre lembrando, ele não faz, mas você, se quiser, pode fazer, tá bem? É uma pronúncia correta, totalmente aceitável e possível dessa palavra, tá? Então, would give up my life, my heart, my home. I would give everything I own. Atenção que na primeira linha do refrão ele canta anything, qualquer coisa. E agora everything, tudo, ok? Everything I own, just to have you back again. Então, olha, just com to você junta num T só, just to have you back again, back again. E quando for a última repetição do refrão, vamos ter esse último verso extra, just to touch you. Então, olha, just com to de novo. Juntou? Just to touch you. Touch you. Bastante arzinho. Capricha nesse arzinho, tá? Just to touch you. Just to touch you once again.
Once. Como o E final de once não é pronunciado, a gente já junta no again. Once again. Once again. Let's sing. And I would give anything I own. Would give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again. E o último, just to touch you once again. Só que ainda não acabou, porque a gente ainda tem mais aqui. Já praticamos como se fosse a última repetição do refrão. Lembrando que no fim da aula a gente vai cantar a música toda. Mas vamos lá para a próxima estrofe. You taught me how to love. Falamos desse verbo na parte 2. Taught, que é o passado de quem? Teach. Então, you taught. Tem o arzinho no primeiro T. Depois você pode pensar num O com acento agudo e um último T. Taught. Taught. Ok? You taught me. Sendo que esse último T, nesse caso aqui da música, nem vai aparecer de novo, porque a gente já está seguindo para o me. Então, you taught me. You taught me. Tá? You taught me how to love. What it's of. What it's of. Aqui tivemos uma junção com rarará. Comum quando a gente tem uma palavra como that, what, palavras terminadas em T, que depois juntam numa vogal. Então, ao invés de dizer what it's of, what it's of. Of, essa preposiçãozinha OF sempre com som de V ao invés de F, e o O que não é um O bem definido, é mais tá? Então, what it's of, what it's of. You never said too much. Said com to você junta num som só. Said too much. Said too much. But still you showed the way. But still you showed the way. Pode pensar aqui em show, como se estivesse no presente, tá? Porque o E não é pronunciado e o D você já está ligando em the way. Então, but still you showed the way. And I knew from watching you. And I knew from watching you. Nobody else could ever know. Aqui temos dois rararã. Nobody else could ever know. Could ever know. The part of me that can't let go. Então, the part of me. Part of, rararã, part of. Of, a gente já viu a pronúncia dessa preposição. Me that can't let go. Aqui, percebe como a gente não tem that can't let go. Consoantes oclusivas, que são essas que eu pinto de vermelho aqui, podem aparecer mais, menos ou nada. Tá? Então, pode ser that can't let go, ou seja, apareceu menos, ou that can't let go, não apareceu nada. Let's practice. You taught me how to love. What it's of, what it's of. You never said too much, but still you showed the way. And I knew from watching you. Nobody else could ever know the part of me that can't let go, and I would give anything I own. Repete o refrão e depois. Is there someone you know? Bem marcadinho aqui. Is there someone you know? Atenção a essa palavra someone, tá? Especialmente se você está começando agora e está lendo mentalmente some-one. Someone, tá? Is there someone you know? Know com K mudo no início. You're loving them so. But taking them all for granted. Aqui, but taking, você junta num T só, but taking, them all, junta no M, them all, ok?
Taking them all for granted. Aqui é a vitória do granted. Ele aparece, ele é até uma nota longa. Né? Por que isso acontece aqui? Do you know? Can you tell me? Você lembra? Porque aqui a gente tem terminação ed de verbo regular, do verbo grant, verbo que termina com a letra T. Quando o verbo regular termina com T ou D, esse vai ser pronunciado. Por quê? Eu preciso dessa vogal para linkar. Então, eu tenho granted, é a vitória dos S aqui da terminação ed do passado, ok? You may lose them one day. Sem mistério aqui, só com aquelas junções que já são naturais, por exemplo. Them one, tá? You may lose them one day. Someone takes them away. Aqui eu sei que dá um pouquinho de trabalho esse takes them, mas tenha atenção a isso. Esse S é a conjugação do verbo e você não quer errar a conjugação do verbo, então não come essa letra S, tá? Eu sei que é chatinho ir desse S para V, né? Para esse TH, linguinha lá nos dentes da frente, mas é uma questão de prática. Então, takes them, tá? Se você quiser, dá até para dar uma enganadinha e fazer takes them, meio quase como um Z, takes them away, takes them away. Tá? Então, olha, tenta fazer com mas se você não conseguir, dá uma enganada passando por um Z, só não come o S, tá? Então, someone takes them away or someone takes them away. Não fica perfeito, mas já é melhor do que comer o S, tá? And they don't hear the words you long to say. Aqui também tudo bem cadenciado, né? And they don't hear the words you long to say. Let's practice this part. Is there someone you know, you're loving them so, but taking them all for granted? You may lose them one day, someone takes them away, and they don't hear the words you long to say. And I would give anything I own. Bebe uma aguinha que a gente já vai cantar a música todinha para encerrar a aula com essa música linda. Caramba, gente, que aula, hein? Olha, não é porque foi eu que fiz, não, mas eu achei essa aula tão boa. Quando eu estava preparando essa aula, eu falei, caramba, essa aula vai ser muito legal. Além de ser uma música linda, uma música emotiva, uma música que faz a gente pensar sobre coisas importantes, como expressarmos o nosso amor às pessoas que a gente ama, pais, parentes, amigos, amores românticos também, não é? Ainda com uma letra bonita, com expressões que a gente inclusive ampliou um pouquinho aqui para questões do dia a dia, então coisas super úteis aí para o seu dia a dia. A parte de pronúncia dela também tá muito caprichada para te ajudar muito com a pronúncia do inglês, não só para falar, mas para ouvir. Enfim, achei um aulão. Se você também achou, não vai embora sem contar para mim que você achou um aulão. E claro, eu tô imaginando que você já deixou seu like, mas se você não tiver deixado seu like ainda, é claro, não vai embora sem deixar seu like. Sem se inscrever no canal, se você ainda não estiver inscrito ou inscrita. E pode aproveitar também já apertar aquele botãozinho de compartilhar essa aula e compartilhar essa aula com todo mundo. Se tiver outros botões aí que às vezes aparecem e depois desaparecem, mas se tiver como hypar a aula, hype essa aula, que você sabe o que é hypar a aula? Pois é, às vezes aparece esse botão, às vezes não, mas se tiver o hypar aí, você fala pro YouTube assim, tipo, YouTube, mostra essa aula para todo mundo lá no topo do YouTube, porque ela tá muito legal. Então você pode hypar essa aula, tá bem? Isso só funciona nos 7 primeiros dias de lançamento do conteúdo. Então, se você tá vendo agora e o botão tá aparecendo, não deixa para depois. Hype agora. Yeah. All right. Well, I've had a great time. I hope you've had a great time too. Eu espero que você tenha se divertido tanto quanto eu nessa aula. É claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. And now, let's sing. See you next class. 1, 2, 3, 4. You sheltered me from harm, kept me warm,
kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew were all the years I had with you, and I would give anything I own. Would give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again. You taught me how to love, what it's of, what it's of. You never said too much, but still you showed the way, and I knew from watching you nobody else could ever know the part of me that can't let go. And I would give anything I own. Would give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again. Is there someone you know, you're loving them so, but taking them all for granted? You may lose them one day, someone takes them away, and they don't hear the words you long to say. And I would give anything I own, would give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again, just to touch you once again.